Imagine, por um instante, que neste exato momento, enquanto você respira, lê estas palavras e observa o mundo ao seu redor. Existam formas de vida passando ao seu lado, atravessando o seu espaço, observando você, sem que seus olhos, seus sentidos ou seus instrumentos consigam percebê-las. Não estamos falando de fantasmas, espíritos ou criaturas místicas, mas de algo ainda mais perturbador, entidades que podem existir em dimensões ocultas da própria realidade. Segundo algumas das teorias mais avançadas da física moderna, o universo pode conter muito mais dimensões do que aquelas 3 que conhecemos. E se essas dimensões extras não forem apenas estruturas matemáticas, mas verdadeiros ambientes onde a vida pode surgir, evoluir e se esconder completamente de nós? Desde o início da ciência moderna, os humanos tentam compreender o que é, de fato, a realidade. Tudo o que vemos, tocamos e medimos parece existir dentro de um espaço tridimensional governado pelo tempo. Mas, no começo do século XX, Albert Einstein revolucionou nossa visão ao unir espaço e tempo em um único tecido, o espaço-tempo. Essa descoberta abriu as portas para perguntas ainda mais profundas. Se espaço e tempo podem ser apenas parte de algo maior, o que mais pode existir além do que percebemos? Nas últimas décadas, teorias como a teoria das cordas e a gravidade quântica sugerem que o universo pode ter 10, 11 ou até mais dimensões. Essas dimensões extras estariam compactadas, enroladas em escalas extremamente pequenas, invisíveis para nossos instrumentos atuais. No entanto, alguns físicos acreditam que certas dimensões podem ser grandes o suficiente para influenciar diretamente o nosso mundo e talvez até hospedar formas de vida completamente desconhecidas. A ideia de dimensões ocultas não é nova. Antigas tradições espirituais já falavam de planos invisíveis, mundos paralelos e realidades sobrepostas. Curiosamente, a ciência moderna parece estar reencontrando esses conceitos sob uma nova linguagem matemática. Em vez de reinos espirituais, agora falamos em branas, universos paralelos e dimensões extras. Mas a essência da pergunta permanece. Será que estamos sozinhos naquilo que chamamos de realidade? Para entender essa possibilidade, é preciso primeiro compreender o que significa uma dimensão. Uma dimensão é basicamente uma direção independente, na qual algo pode se mover. Vivemos em 3 dimensões espaciais: altura, largura e profundidade. Um ser bidimensional viveria em um mundo completamente plano, incapaz de conceber a noção de cima ou baixo. Para ele, nossa realidade tridimensional seria simplesmente inconcebível. Da mesma forma, se existirem dimensões além das nossas, nós poderíamos ser como formigas, tentando entender o conceito de voo. Agora imagine que, assim como nós podemos observar um mundo bidimensional de fora, seres de dimensões superiores poderiam observar o nosso mundo tridimensional como se fosse uma simples superfície. Eles poderiam atravessar paredes, surgir e desaparecer, sem deixar rastros, influenciar objetos sem toca, los diretamente. Para nós, essas manifestações pareceriam violações das leis da física, quando na verdade seriam apenas interações vindas de uma realidade dimensionalmente superior. Alguns cientistas especulam que certos fenômenos inexplicáveis podem estar ligados a essas dimensões ocultas. Relatos de objetos que surgem do nada, desaparecimentos misteriosos, distorções temporais, falhas na realidade e até experiências de quasmorte levantam a hipótese de que, em momentos raros, as fronteiras entre dimensões possam se tornar temporariamente permeáveis
experimentos em grandes aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, buscam justamente sinais da existência dessas dimensões extras. Quando partículas colidem a altíssimas energias, parte da energia parece simplesmente desaparecer. Uma das explicações mais intrigantes é que essa energia possa estar escapando para dimensões invisíveis. Se isso for verdade, significa que essas dimensões não apenas existem, mas estão em constante interação com o nosso universo. Mas a pergunta mais inquietante é: se há dimensões extras, poderia haver vida nelas? E mais ainda, essa vida poderia coexistir conosco no mesmo espaço, sem que a percebamos? Alguns modelos teóricos sugerem que formas de vida poderiam evoluir em dimensões com leis físicas diferentes. Nessas realidades, conceitos como sólido, líquido e gasoso talvez nem existam da maneira como conhecemos. Essas entidades poderiam ser compostas por tipos exóticos de matéria ou energia, interagindo com o nosso mundo apenas de forma extremamente sutil. Imagine uma civilização inteira existindo ao nosso redor, atravessando nossas cidades, nossas casas, nossos corpos, sem jamais ser vista. Para eles, nós seríamos como sombras densas, limitadas a um espaço estreito de possibilidades. Para nós, eles seriam fantasmas invisíveis. Essa hipótese ganha ainda mais força quando observamos que mais de 95% do universo é composto por algo que não conseguimos ver: a matéria escura e a energia escura. Essas duas entidades misteriosas moldam a estrutura do cosmos, controlam a expansão do universo e influenciam o movimento das galáxias, mas permanecem invisíveis e praticamente intangíveis. Alguns cientistas levantam a possibilidade de que a matéria escura possa estar conectada a dimensões extras, funcionando como uma ponte entre realidades. Se isso for verdade, a própria estrutura do universo pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Nosso mundo visível seria apenas uma pequena fatia de algo imensamente maior. Um oceano multidimensional, onde diferentes formas de existência coexistem. Relatos históricos também levantam questões perturbadoras. Ao longo dos séculos, pessoas descreveram encontros com entidades estranhas, luzes inteligentes, seres que atravessam paredes, objetos que se materializam e desaparecem. Embora muitos desses relatos sejam atribuídos à imaginação, alucinações ou fraudes, alguns casos permanecem sem explicação até hoje. E se, em pelo menos alguns deles, estivéssemos presenciando interações reais entre dimensões? Experimentos mentais ajudam a visualizar isso. Imagine um ser bidimensional vivendo sobre uma folha de papel. Se você atravessar seu dedo por esse papel, ele verá apenas um círculo surgindo do nada, crescendo e depois desaparecendo. Para ele, isso pareceria um evento sobrenatural. Da mesma forma, se um ser de dimensão superior atravessasse nosso espaço, talvez percebêssemos apenas fragmentos de sua presença. Sombras, ruídos, distorções no ambiente, sensações inexplicáveis. Essa possibilidade transforma completamente nossa compreensão de vida. Talvez a pergunta "estamos sozinhos no universo?" esteja mal formulada. Talvez a questão correta seja: estamos sozinhos nesta dimensão? Alguns físicos mais ousados acreditam que a consciência humana possa ter alguma ligação com dimensões extras, em estados alterados de consciência, como sonhos profundos, meditação extrema ou experiências de quase morte. O cérebro pode acessar padrões de percepção que transcendem nossa realidade tridimensional. Isso explicaria visões de mundos estranhos, encontros com entidades luminosas e sensações de transcendência que tantas pessoas relatam ao longo da história. Se nossa mente pode, de alguma forma, sintonizar essas outras dimensões,
Isso sugere que não estamos completamente isolados delas. Pelo contrário, talvez sejamos parte de um sistema muito maior, onde consciência, matéria e energia estão profundamente interligadas. No entanto, essa linha de pensamento também traz implicações inquietantes. Se existem formas de vida invisíveis coexistindo conosco, elas poderiam nos observar, poderiam nos influenciar, poderiam até nos manipular sem que percebêssemos. Decisões, impulsos, intuições repentinas, ideias súbitas, tudo isso poderia, em tese, ser influenciado por interações dimensionais ainda desconhecidas. Isso não significa que vivemos sob controle de entidades ocultas, mas levanta uma possibilidade fascinante. Nossa noção de livre-arbítrio pode ser apenas uma pequena parte de um sistema extremamente complexo de interações entre múltiplas camadas da realidade. A ciência ainda está longe de comprovar qualquer uma dessas ideias, mas os avanços tecnológicos das próximas décadas podem mudar tudo. Novos detectores, novas teorias matemáticas e novos experimentos podem finalmente revelar sinais diretos dessas dimensões ocultas. Se isso acontecer, estaremos diante da maior revolução científica da história. A confirmação da existência de outras dimensões habitadas mudaria completamente nossa visão sobre vida, morte, consciência, espaço e tempo. A própria definição de realidade teria que ser reescrita. O universo deixaria de ser um palco isolado e passaria a ser apenas um fragmento de algo infinitamente maior. Talvez, no futuro, descobramos que nunca estivemos sozinhos, que sempre fomos observados por inteligências que coexistem conosco em camadas invisíveis da existência. Que a realidade é, na verdade, um enorme mosaico de mundos sobrepostos, interagindo silenciosamente a cada instante. E talvez, ao compreender isso, passemos a enxergar o cosmos não como um vazio frio e distante, mas como um oceano vibrante de possibilidades, repleto de vida, consciência e mistério. No fim, a pergunta que permanece não é apenas se existem formas de vida invisíveis em outras dimensões, mas se estamos prontos para aceitar que nossa realidade é apenas uma pequena janela para algo infinitamente mais vasto, profundo e extraordinário do que jamais ousamos imaginar.